Boa noite, amigos do YouTube. Mais uma vez, assim como combinado, estamos aqui para mais um estudo e um aprendizado. O tema que nós estamos trazendo hoje é sobre anjo da guarda, espíritos protetores, mentor espiritual e guias espirituais. E nós fomos buscar a resposta, como sempre, em Kardec, nos livros dos Espíritos. Na questão 489 a 521, existem várias perguntas que Kardec fez aos Espíritos com respostas. Baseadas nessas respostas, a gente vai estar colocando o nosso estudo, para que a gente possa entender um pouquinho mais, porque esse assunto é bem complexo, não é tão fácil de entender e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. A primeira pergunta, na questão 489, que Kardec fez é a seguinte: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para proteger? E a resposta foi: sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. A outra pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? A resposta veio: o espírito protetor de uma ordem elevada. Todas as criaturas têm a seu lado um espírito destinado por Deus para guiá-los nos seus caminhos para encontrar a verdade. Não obstante, esse benfeitor espiritual tem um cordão de luz no seu entendimento, compreendendo a livre iniciativa do seu tutelado, seus direitos e deveres. Assim, esse espírito cuida para que seu protegido não ultrapasse os limites daquilo que possa prejudicá-lo. Ele está junto do companheiro ao qual se destinou guiar, mas não somente ele. Outros espíritos acompanham-no como auxiliares, bem como outros que simpatizam com o irmão encarnado por afinidade desta ou de outras vidas. Nós temos amigos espirituais, nós sabemos que essa não é a única existência, ou família espirituais que nós temos. A gente já colocou esse assunto lá atrás. Então, aquelas pessoas que nos querem bem, os amigos, aqueles que têm aquele laço afetivo, são amigos que nós conquistamos para sempre. Por isso que é melhor conquistar amigo do que inimigo, pois sempre podemos contar com eles para nos proteger. A outra pergunta é a seguinte, na 492, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde seu nascimento? E a resposta foi: desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue após a morte na vida espírita, mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Já a outra pergunta é a seguinte: a missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isto é um prazer, para outros é uma missão e para outros é um dever. A outra pergunta: o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Então, ele sempre tem alguém responsável por a gente, Por isso que nós temos o anjo de guarda e os espíritos afins, os nossos amigos espirituais, que nos querem bem. E para isso não existe distância. Errado é a gente achar que o anjo da guarda tem que ficar 24 horas a seu lado e sem abandonar. A gente acha que o espírito não tem o que fazer. E outro, ele não tem que estar ao seu lado para proteger. Ele pode proteger de onde ele estiver, porque ele é um espírito evoluído. Ele consegue intuí-lo, ele consegue ver quando você precisa de ajuda, ele nos observa o tempo todo. Eles têm essa faculdade, Então o Kardec, ele faz um comentário:
A doutrina dos anjos da guarda valendo pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem e deve surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? É outra pergunta. Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quisesse, daria toda a força a seu bom espírito. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, quando a gente fala que a pessoa nasce e quando ela já nasce e ela vai crescendo, ela tem um anjinho no ombro, né? E um diabinho no outro, que a gente fala, né? Então, vai depender das nossas escolhas, né? Seremos intuídos tanto de um lado como de outro. A nossa tendência de sermos bons vai fazer com que façamos as melhores escolhas, as mais acertadas, que nos vão ajudar e muito nessa trajetória da vida. Outra pergunta: o espírito protetor está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstância em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Tá tudo bem. Mesmo assim, se precisar, um outro vai substituí-lo. Uma outra pergunta: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo da guarda? É uma outra pergunta. Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Como chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre. Mas isso não acontece aqui na Terra. Gente, vamos entender que quando nós não sabemos ler, é preciso um professor, aquele que tem mais ensinamento, mais capacidade e entendimento. Assim é o nosso mentor espiritual. Porque você não coloca uma pessoa analfabeta para ensinar outro analfabeto. Então, a providência divina nos dá aquilo que é de melhor, para que a gente tenha a nossa assistência e a nossa proteção. Podemos ter muitos espíritos protetores, não só o anjo da guarda? Pergunta também 512 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi: cada homem tem sempre espírito simpático, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que assistem no mal. Então nós temos aí as duas versões, né? Do bem e do mal. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Questão 514, outra pergunta. E a resposta foi a seguinte: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa. E o comentário de Kardec foi o seguinte: ele colocou assim: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: um espírito protetor, anjo da guarda ou um gênio é aquele que tem a missão de guiar o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, a fim de ajudá-los na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. Quer dizer, nem sempre os nossos familiares ou entes queridos têm evolução suficiente para nos proteger, mas por isso existem os nossos protetores espirituais, os anjos de guarda, né? As aglomerações, outra questão, de indivíduos, como na sociedade, a cidade, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Questão 519 do Livro dos Espíritos. Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. É lógico, gente. Nós sabemos que o nosso planeta Terra, ou a Gaia, como a gente diz, né, a nossa Terra, ele tem um governador, nada mais, nada menos que o nosso amado Mestre Jesus. Ele é o governador, ele dirige esse planeta, nós não estamos abandonados. E junto com ele, tem vários trabalhadores da seara de Jesus que o auxiliam. Então, é lógico que as nações, as cidades, os estados, os planetas têm a sua proteção. Sem falar no nosso Pai, né? Que está acima de todos. Anjo da guarda. O que é, né? Espírito celeste que se crê velar sobre cada pessoa, afastando do mal e inclinando-a para o bem, anjo custódio.
Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é a mesma coisa, né? Então a gente descobriu. E o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior em relação ao protegido. A missão do espírito protetor é o mesmo que de um pai para com seus filhos, conduzi-lo, o seu protegido, pelo bom caminho, ajudá-lo com conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte. Frequentemente segue até depois da morte na vida espiritual. É mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases curtas da vida do espírito. Então, mesmo após a morte, eles nos acompanham, estão sempre do nosso lado. O anjo da guarda nunca nos abandona. Devemos ter sempre em mente que o anjo da guarda é um espírito protetor que quer o nosso bem e a nossa evolução espiritual. Às vezes, parece que ele se afasta de nós. Isso é o que nós pensamos quando alguma coisa está errada. A gente começa, eu acho que o meu anjo da guarda me abandonou. Isso não é verdade. É que os espíritos superiores nada forçam. Eles sempre nos deixam decidir por nós mesmos. Eles podem se afastar momentaneamente, mas nunca nos abandonam de todo. Quando nascemos, já é designado um anjo da guarda para nos acompanhar, nos proteger, e para se conectar com ele, basta pedir ajuda por meio de orações e preces. Gente, não importa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu gostaria de orar para o meu anjo da guarda, mas ele não tem nome, eu não sei como é que ele se chama, esse protetor meu espiritual. Não importa. Chame-o na hora da sua oração, dê um nome a ele se você quiser e achar mais fácil, né? Um nome carinhoso que você queira, porque aí toda vez que você chamar, ele vai saber que é a ele que você está se dirigindo. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. Mentores espirituais ou guias espirituais são a missão de auxiliar na direção e na mediunidade. Então, os mentores espirituais ou guias espirituais são aqueles que atuam direto, né, para auxiliar na direção, né, dos médiums, né? Eles orientam e acompanham. Os mentores espirituais são espíritos mais evoluídos do que nós, apesar de serem imperfeitos ainda, mas já atingem um grau elevadíssimo de sabedoria, pureza de alma. Saiba que eles estão sempre conosco para nos ajudar na trajetória dessa vida, nesta atual reencarnação. Eles apresentam uma disciplina incrível e trabalham tanto no plano astral quanto aqui na planeta Terra. Todos nós temos um ou mais mentores que nos guiam nessa trajetória terrena. Para se conectar com os mentores espirituais, tudo dependerá de nossa vibração energética. Então, basta fazer a conexão. O que é mentor espiritual no espiritismo, né? A gente foi buscar aqui também algumas informações. O mentor tem como principal função a orientação, usando o veículo de intuição. Para isso, o mais importante é confiar nela, respeitá-la e ter fé. Assim você conseguirá antever o futuro que se prepara contra qualquer armadilha ou imprevistos, né? Cada um de nós tem um mentor ou vários nos guiando no dia a dia. Somos sim influenciados pelos espíritos de luz, para isso temos que estar bem conosco. O pensamento nos guia cada segundo da nossa vida, né? Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Então devemos estar na mesma sintonia com a dos mentores, pois são espíritos de luz, né? Em resumo, os mentores espirituais são seres de luz que estão conosco para nos iluminar, nos guiar no caminho do bem, para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Quem foi o mentor espiritual de Allan Kardec? Aí eu encontrei o discípulo, né, do educador Pestalozzi, dedicado a sua vida às atividades educacionais. Kardec foi o fundador e codificador do espiritismo. Os guias espirituais são conhecidos como os espíritos protetores também. Eles são considerados irmãos espirituais, os quais fazem parte da nossa família espiritual. É aquela pessoa que já fez parte da nossa reencarnação atual e se foi, ou até mesmo algum antepassado que ainda não encarnou nessa geração, porém mantém a ligação astral de afeto e carinho, sendo por meio da afinidade
que nos segue para nos proteger. Quando eles estarão próximos de nós, eles estarão próximos de nós nos momentos difíceis e de dor, de tristeza, de perda e de perigo. Quer dizer, nós nunca estamos sozinhos. Isso é muito importante. As pessoas às vezes temem, né? Sem razão. Porque acho que as pessoas às vezes esquecem que nós somos filhos de Deus e um pai não abandona nunca seus filhos. Quando ele não pode estar próximo, embora ele está em todo lugar, né? Sempre ele coloca alguém para nos dar assistência. Então, de todas as formas, nós somos auxiliados pela bondade, né? Pela misericórdia divina. E quando nós erramos porque temos o livre-arbítrio, o que acontece? Os anjos de guarda, os protetores espirituais, eles se entristecem quando nós erramos, quando nós perdemos a direção do bem, né? Mas eles sabem que o Pai misericordioso como é, teremos uma nova oportunidade para tentar novamente, né? Então, mesmo quando erramos, temos a eternidade inteirinha para aprender, né? É lógico que é muito melhor você evoluir logo, porque senão você fica indo e voltando quanto tempo mais, né? Se eu tenho que aprender, vamos nos ajudar, vamos buscar conhecimento, vamos abrir um pouquinho a mente, né? Para que a gente possa aprender cada dia mais. Prestamos mais atenção nos toques que a própria sabedoria de vida nos propõe e seremos ainda mais felizes nessa existência. Somos todos espíritos. O que nos difere é o grau de evolução de cada espírito. Anjo da guarda ou protetor espiritual são seres celestes, mentor espiritual e guias espirituais são seres de luz mais evoluídos que nós. Para responder a nossa pergunta, vamos à questão 490 do Livro dos Espíritos, né? Por Kardec. Há muita dúvida acerca de termos usado para designar os espíritos que nos acompanham durante a vida terrena. E os espíritos explicam: o espírito protetor pertence a uma ordem elevada, e o anjo da guarda, portanto, é um espírito superior que protege o encarnado. Por exercer a mentoria, ele também pode ser chamado de mentor espiritual. Então, gente, não importa. Anjo da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, espíritos afins, somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados. E a distância não nos separa. E os laços afetivos e de amor nos unem aonde quer que eles estejam. Não existe distância. Nós é que colocamos essa questão de tempo para nós aqui na Terra. A espiritualidade não trabalha, não trabalha com o tempo que nós trabalhamos aqui. Para eles é infinito, o tempo é infinito. Temos a eternidade toda para aprender e evoluir. Então, a reforma íntima, como a gente sempre fala, tem que continuar. Não adianta você iniciar e achar que já está bem, que não precisa mais nada, não. Porque se você pegar uma lista e colocar nessa lista tudo aquilo que você teria que trabalhar em você, nem que seja um passo de cada vez, vá trabalhando essas dificuldades, né? Essas fragilidades, essas viciações em você, para que você consiga evoluir um pouco mais. E quando você daqui se for, você seja um espírito mais esclarecido, né? A ponto de poder, quem sabe, né? Se tornar um protetor espiritual de um ente querido seu aqui na Terra. Para Deus, nada é impossível. Todos nós nascemos para a evolução. Algumas pessoas passam várias existências errando e perdem muito tempo na sua evolução. Outros vêm com uma vontade de evoluir, faz a reforma íntima e às vezes numa única existência ele consegue eliminar 3, 4, 5 reencarnações
porque ele evoluiu o suficiente numa só, o que ele demoraria 5. Então, o empenho tem que ser de cada um de nós, que nós possamos ser grato ao Pai pela oportunidade da evolução. E quando a gente está aqui, podendo estudar, buscar um pouquinho mais de conhecimento, trabalhar para o bem, para a caridade, trabalhar o amor e a benevolência em cada um de nós, pois somos filhos de um Pai misericordioso. E o mínimo que Ele pode esperar de cada um de nós é que nós possamos desenvolver um pouco desse amor que Ele colocou dentro de cada um de nós. Hoje eu vou encerrando esse vídeo de hoje, deixando a paz do nosso Mestre Jesus, né? Que deixou tantos ensinamentos para que a gente pudesse ter um roteiro do caminho a perseguir, né? Recorrer a chegar até o Pai. Então, pela bondade do Pai e pela misericórdia divina, hoje estamos aqui, graças a essas informações que nos foram passadas por esses espíritos benevolentes que Deus enviou para nos orientar e nos guiar nessa vida. Muito obrigada a todos. Tenham todos um final de semana abençoado e que Deus abençoe a família e a vida de cada um de vocês. Fiquem em paz e até semana que vem, se Deus assim permitir.